Essa é a primeira vez, gente, que o Nordeste brasileiro aparece como uma região com o maior número de mortes no trânsito em números absolutos no Brasil. Foram quase 12 mil vidas perdidas no ano passado inteiro, superando o Sudeste, que sempre liderou esse ranking. No total, o país registrou mais de 37 mil mortes nas ruas, nas estradas, e esse é um aumento de cerca de 6% em relação ao ano anterior, segundo o próprio Ministério da Saúde. Esses números expõem o quê? Uma crise que é silenciosa, que é diária e que é persistente. Para entender por que o cenário mudou e o que pode ser feito para evitar novas tragédias, meu convidado hoje é Rodolfo Risoto. Ele é coordenador do Portal de Segurança SOS Estradas. Rodolfo, muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Qual é a sua interpretação desses dados, meu caro? O que explica essa inversão histórica no ranking, hein? Esse é um fenômeno que vem ocorrendo há muitos anos no Nordeste, que era absolutamente esperado, em função principalmente do uso da motocicleta. Com a precariedade do serviço de transporte público, principalmente nessa região, em outras regiões isso também ocorre, mas no Nordeste e no Norte isso se acentuou. Muita gente passou a usar a motocicleta e, naturalmente, sem o menor preparo, inclusive para conduzir esse tipo de veículo, né? Hoje, se você olhar as imagens do Nordeste, é a coisa mais comum você ver numa motocicleta 4 pessoas, inclusive com crianças, né? E, consequentemente, você vai ter um índice maior, não só de mortos, mas também de inválidos. Quando existia o seguro DPVAT, os dados até 2020, já mostravam que mais de 70% das indenizações pagas por invalidez permanente era para motociclistas. E o Nordeste já superava maior parte dos estados brasileiros em função dessa precariedade do transporte, da falta de fiscalização, e é um cenário que não tem previsão de melhora. Pelo contrário, agora com essas questões de simplificar ainda a obtenção de habilitação, de dar renovação automática e com a falência do sistema de fiscalização, você vê que o próprio governo admite que 50% dos motociclistas não têm habilitação, e esse índice percentualmente deve ser maior no Nordeste e no Norte, as consequências serão cada vez mais mortos e inválidos. Rodolfo, como é triste escutar isso, né? Um problema que é tão grande, que provoca grandes impactos, obviamente, na vida das famílias que perdem seus parentes e também na saúde pública, né? O SUS mostra isso, os dados do Ministério da Saúde mostram quanto a gente investe no tratamento de pessoas acidentadas no trânsito brasileiro. Agora, o que me chama a atenção nessa história é o que o próprio motociclista costuma dizer, né? Que quando você está de moto, o para-choque da moto é você. Não tem previsão de melhora porque a lei precisa mudar ou porque a fiscalização não vai alcançar esse caso? Não tem previsão de melhora porque as políticas de trânsito no Brasil têm sido feitas na base da demagogia, garantindo a impunidade, a exploração desse tipo de mão de obra, inclusive dos próprios motociclistas. Você veja hoje, os aplicativos utilizam essa mão de obra sem nenhum tipo de suporte. Se você for olhar até mesmo depois de que você eventualmente se envolve como motociclista num sinistro, num acidente, hoje não tem o DPVAT, então não tem mais nenhum tipo de respaldo, nenhum seguro para pagar o tratamento da vítima, para pagar a medicação ou como indenização por morte ou invalidez permanente. Então, a gente percebe que isso foi feito porque os políticos começaram a fazer demagogia, isso vai representar um custo, então vamos cortar esse custo, né? Eu me recordo que quando o DPVAT acabou, isso tem uns 4 anos que deixaram de cobrar, era na faixa de R$16 por proprietário de automóvel, e era um seguro social que beneficiava a população mais humilde. E hoje em dia ele não existe mais. Agora nós temos a CNH Brasil, reduzir ao máximo o custo, simplificar ao máximo a formação daqueles poucos que ainda vão procurar habilitação. E é importante lembrar que quando o governo admite que 20 milhões de condutores não têm habilitação, 50% dos motociclistas não têm habilitação, não é o fato de você reduzir custo que vai fazer com que essas pessoas entrem no sistema, porque elas estão protegidas pela absoluta impunidade. Elas não existem. Como é que você vai suspender a CNH de quem não tem CNH? Eles preferem permanecer invisíveis, né? Exato, até porque eles sabem que vão cometer crimes, infrações, né? Hoje você ainda tem as mídias sociais. Se você pegar no Norte e no Nordeste, no Brasil inteiro, mas no Norte e no Nordeste é evidente isso. As pessoas buscam notoriedade através das mídias sociais e fazem o chamado grau,
fazem manobras loucas, né? O super-homem na pista quer deitar em cima da motocicleta, sem capacete, de chinelo, sem a menor condição de segurança, quer dizer, cometendo crimes, infrações de trânsito, postando nas mídias sociais, e aqueles que fazem mais loucura ainda têm visibilidade, se tornam meio que celebridades. Ou seja, hoje o criminoso, o infrator de trânsito, isso vale também para automóvel, ele está se tornando celebridade. Alguns estados, poucos, devido mais a iniciativas eventuais de um secretário de segurança, de alguém da Polícia Civil, estão agindo para combater isso. No Nordeste, a gente destaca o Piauí, onde tem o delegado Zanata, que está fazendo um trabalho importante, que está tendo apoio do governador, do secretário, seguramente do secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou seja, aí está havendo, inclusive, de utilizar as imagens geradas na internet pelos próprios infratores para ir lá penalizá-los, suspender a CNH quando tem, mas a maioria sequer CNH tem. Assustador isso que você nos traz, sobretudo quando a gente pensa nesse exibicionismo criminoso que se pratica usando um veículo, né? Eu me lembro, antes de chegar aqui ao Jornal da Record, ainda apresentando Fala Brasil, quando a gente divulgou imagens de um influenciador que se permitiu arrastar por uma caminhonete estando em cima de um colchão. Depois ele fez a mesma coisa com uma prancha, de madrugada, numa cidade do interior. E eu abri aquela reportagem dizendo: mais um influenciador estúpido cometeu uma bobagem hoje para chamar atenção nas redes sociais. Eu fui perseguido nas minhas redes pelos seguidores do sujeito, né? Porque eles defendem aquele que eles admiram de maneira absolutamente inconsequente. Eu queria te perguntar, para além da fiscalização e da vontade política de punir e de aumentar os braços que permitem evitar esse transtorno, que é uma epidemia no Brasil, o que mais pode ser feito olhando para países ao redor do mundo? Quem é que tem políticas que poderiam nos servir como norte? País que tem políticas sérias, por exemplo, se você pegar a Espanha, a França, a Alemanha, tudo é baseado na punição. Se você não punir, você não educa. Essa história de educar no trânsito não existe. Isso é balela. Se quisessem efetivamente educar, e eu já discuti isso, inclusive, com o pessoal da Senatran, com o Ministério, quando anunciaram essas iniciativas agora de simplificação da CNH, eu digo que se tivessem preocupação com a educação, estavam utilizando o que o Código de Trânsito prevê desde 1998, que é introduzir nas escolas o tema trânsito. Ser uma aula de matemática, de física, de português, em todas essas matérias, você tem condição de utilizar o tema trânsito, para educar, aí sim, na origem, não só o futuro eventual condutor, mas o eterno pedestre, porque a criança é pedestre, ela é passageira, e ela também embarca eventualmente num veículo dirigido por um familiar e um dia talvez venha acessar um veículo. Então você tem que formar por aí. Esse é o trabalho de educação. Para os adultos, tem que ser a punição. Se você pegar o caso da França, que é um exemplo muito interessante, em 2018, o governo francês deu início a um projeto piloto que no ano seguinte ele consolidou, em que você tinha nas estradas veículos não identificados, contratados por pessoas eram pessoas de uma empresa privada, contratados pelo governo, que registravam as infrações. O ministro da França disse: olha, a nossa previsão é aumentar em 1 bilhão de euros o faturamento com as multas. Se vocês não querem que a gente fature, respeitem as leis. Por isso que você vai pegar uma França ou uma Espanha e você vai ter lá o número de mortos no trânsito hoje é menor do que eles tinham nos anos 60. Então aí você tem o crescimento da população, aumento da malha viária, aumento da frota, e você tem menos mortos do que tinha nos anos 60. Isso é uma política pública, isso no Brasil não existe. Nós temos uma meta da década de segurança viária de reduzir em 50% as mortes, nós já sabemos que não vamos atingir pela segunda vez. 2011 a 2020 nós não atingimos, isso porque é uma meta com a ONU e com a Organização Mundial da Saúde. Se você perguntar para a Secretaria Nacional de Trânsito qual é a meta de redução de acidentes, não tem. Se você perguntar para a Polícia Rodoviária Federal, não tem. Se você perguntar para as estaduais, não tem. Para as secretarias municipais de trânsito, não tem. Ninguém tem meta nenhuma. E nós não estamos falando de números, nós estamos falando de gente, não só os mortos, os feridos, mas os familiares que não aparecem nas estatísticas. Eu faço parte de uma entidade de vítimas, que é presidida pelo Fernando Diniz. Ele perdeu o filho num acidente, ele não aparece na estatística, mas ele é um mutilado. Ele passa a vida toda lembrando sempre do filho. É evidente que ele tenta superar isso, mas não tem como. Você tem uma invalidez de alma.
em função da perda de um ente querido. E muitas vezes isso impacta numa família. Triste, mais uma vez, escutar isso, né? Eu acho que tem muita gente que te ouviu falando do DPVAT e pode concordar com você de que ele era útil e de que ele acabava respondendo a uma fatia social daquilo que a gente paga. Ele acabou no governo anterior, é isso? Na onda de desburocratização. Por que não voltou nesse governo? Você tem algum bastidor para a gente? Na realidade, ele ele começa a ser desmontado no governo do Bolsonaro e ele é enterrado no governo do PT. A única coisa que o governo atual fez foi aproveitar os recursos que tinham de reservas do seguro no caixa da Caixa Econômica Federal, a mesma coisa que fez o governo anterior. Depois houve uma tentativa de se criar o SPVAT por parte do governo atual, mas negociaram na Câmara para não fazer isso em função de outros projetos. Então, hoje, as vítimas de trânsito, elas não têm, principalmente as mais humildes, nenhum tipo de suporte. Antigamente, você pegava um trabalhador, estava caminhando como pedestre, era atropelado, o DPVAT não queria saber quem atropelou, se identificaram quem atropelou, se quem atropelou estava pagando o seguro do DPVAT ou não, não importava. Aquela família tinha direito a uma indenização equivalente, digamos, a 10 salários mínimos, a 12 salários mínimos. Era mais ou menos essa média quando terminou. Hoje, essa família não recebe absolutamente nada. Ou seja, ela fica sem nenhuma proteção. É evidente que 12 salários mínimos, 10 salários mínimos não é um grande recurso, mas mantém uma família durante alguns meses nesse período de transição. Agora, essas famílias hoje não têm absolutamente nada. E aqueles políticos que se dizem a favor do povo não têm a menor preocupação com a população humilde no país. Aliás, não tem a preocupação, inclusive, no sistema de transporte, né? Que é tão precário que hoje a gente vê as pessoas usando motocicleta e botando 4 pessoas em cima de uma moto, andando sem capacete, sem a menor condição, porque não tem transporte de nenhum gênero. E estão sendo estimuladas também a utilizar isso, e a indústria de motocicleta está se beneficiando muito disso, sem dar nenhuma contribuição para a sociedade brasileira. Rodolfo, a gente teria assunto para conversar aqui durante horas, mas nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse 2 informações para a gente. O aumento do número de mortes no Norte e no Nordeste não significa uma melhora da situação do Sul e do Sudeste, né? E segundo, a gente já morre mais no trânsito do que de quais doenças? O que eu posso dizer é que o problema do trânsito no Brasil é geral. No caso da motocicleta, nós estamos tendo hoje um agravante, que é a exploração de principalmente jovens para trabalharem atendendo empresas, em alguns casos multinacionais, que a gente nem sabe quem são os donos, sem nenhum direito trabalhista. E hoje está ocorrendo um fenômeno com as motos que é assustador. Hoje nós estamos tendo motociclistas utilizando drogas para sobreviver, para aguentar a jornada de trabalho e poder ganhar mais dinheiro, porque eles são remunerados pelo número de entregas que eles fazem, repetindo o fenômeno dos caminhoneiros. Então, o cenário, infelizmente, não é de boas notícias a nível nacional, quanto mais para a região mais sofrida do país, que é a região Norte e Nordeste. Rodolfo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no JR 15 Minutos, o senhor que coordena o portal de segurança SOS Estradas. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Essa foi a edição 1362 do seu podcast. Eu quero te lembrar que é que nem pão quentinho, toda manhã no seu tocador de podcast predileto, tá? Tá tudo no portal r7.com. Eu quero reforçar um convite. Baixe aí no seu celular o aplicativo do R7 e acompanhe as notícias do Brasil e do mundo em tempo real. Além de ficar por dentro dos assuntos do momento, você recebe alertas quando o Jornal da Record estiver no ar. Esse episódio teve a produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço sua companhia e bora para a próxima.